só pelo depoimento aí dessa irmã que contou esse pequeno testemunho dela aí, a gente já poderia dizer que houve salvação nessa casa, né? Porque realmente foi muito bonito, né? A gente também vê assim como Deus tem usado, né, os irmãos para poder resgatar as pessoas que estão sofrendo emocionalmente e de todas as formas, né? Realmente foi muito emocionante. Eu fico feliz de ter estado aqui com vocês hoje, ter escutado o depoimento da irmã, né? Uma maravilha. Tá dando para ver o PowerPoint e me ver ao mesmo tempo? Joia. Muito bem. Pessoal, é o seguinte. Hoje o tema é esse daí que vocês estão assistindo, né? O mistério da Grande Babilônia. Nós adventistas, nós somos amantes de profecia. Nós gostamos demais. Eu, particularmente, eu gosto muito de profecia. Não é à toa que eu conheci a igreja através de um estudo bíblico, que é o Seminário do Apocalipse, aquele antigão, aquele Seminário do Apocalipse, né? E de lá para cá, eu tenho cada vez mais me apaixonado por isso, porque a gente vê que cada vez mais as profecias se cumprem. E um tema que é muito fascinante é esse de Babilônia, né? Nós sabemos que Babilônia, ela não é somente a Igreja Católica, não é somente o catolicismo. É muito mais do que isso. Babilônia era uma cidade, certo? Mas, profeticamente falando, ele é um movimento satânico que abrange os anos, as eras e diversas formas, diversos lugares. Temos como mostrar que Babilônia é esse grande movimento satânico que é contra o povo de Deus e contra Deus, né? Então, vamos começar lendo o texto aí, que eu vou deixar todos na tela, que é para poder ficar mais fácil da gente poder ver, né? No capítulo 17, Apocalipse, versículo 1 ao 6, está escrito assim: Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas, com a qual os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra foram embebedados com o vinho da sua fornicação. Assim ele levou-me em espírito para o deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nome de blasfêmias, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio das abominações e imundícias da sua fornicação. E sobre sua testa havia um nome escrito: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. E eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus, e eu vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. Pois bem, aí está o quadro, assim, resumidamente, porque o capítulo 17 ele é bem maior, e é o capítulo, de acordo com os teólogos, ele é uma cruz teológica, porque é o capítulo mais complicado, mais enigmático de toda a Bíblia. Mais até do que o famoso capítulo de Daniel, que fala sobre as 2.300 tardes-manhãs, porque esse capítulo ele tem muitos símbolos, e alguns símbolos dele um pouco complexos. Nós não vamos ver todos, lógico, porque o tempo não permite. Eu vou ver só uma parte, e no outro dia a gente poderia talvez estudar o restante do capítulo. Mas a gente vai ver só o que se refere a esses 6 primeiros versos aí, tá bom? Para começar, eu quero mostrar para vocês uma curiosidade. Em primeiro lugar, aí diz que foi visto uma mulher
O versículo 3, né, diz que assim ele levou-me em espírito para o deserto e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. O versículo 3 diz que a mulher estava assentada sobre a besta. No nosso imaginário, quando alguém está sentado sobre um animal, nós imaginamos que está sobre o dorso do animal, né? Ou, no caso, as costas, se for, por exemplo, um cavalo, né? Estaria sentado sobre o dorso do animal, nas costas. Só que o versículo 9 diz que a mulher, no caso, aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. O versículo 9 diz que a mulher está sentada sobre as cabeças do animal. E o versículo 15 diz assim: E ele disse-me: As águas que tu vistes, onde a prostituta se assenta, são povos, multidões, nações e línguas. Já o versículo 15 diz que a mulher está sentada sobre as águas. Então, onde é que a mulher está sentada? É sobre a besta, o dorso da besta? É sobre as cabeças da besta? Ou é sobre as águas? Eu vou deixar isso aqui como um dever de casa para vocês, tá? Vocês vão dar uma conclusão aí aonde é que essa mulher estava sentada. Existe uma explicação para isso. As 3 opções aí estão corretas, tá? As 3 estão corretas. Mas vamos para frente. O texto do versículo 3 diz assim, vamos ler de novo. Assim ele levou-me em espírito para o deserto e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nome de blasfêmias, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Blasfêmias, arrogâncias, né? A pessoa ser arrogante, a pessoa quando ela se acha superior ou se acha algo que ela não é. É uma arrogância. E blasfêmia, nós vamos ver aqui na Bíblia alguns textos que falam o que é blasfêmia. No livro de Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 5 até o 7, ele diz o seguinte: E Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações: Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então nós vimos aí nesse versículo que a pretensão de perdoar pecados é blasfêmia. Lógico que vindo de Cristo não é blasfêmia, porque Cristo, ele é Deus, né? Como o texto aí diz, né? Então, a arrogância, a pretensão de perdoar pecados é uma blasfêmia. E nós vemos isso muito bem dentro da comunidade católica. Quando eu falo comunidade católica, é o catolicismo, né? Quem já foi católico sabe muito bem que temos que passar por aquela situação até um tanto vergonhosa de estar confessando pecados. E, contraparte a isto, vem o perdão dos pecados através de penitências, através de rezas, através de orações, né? Então, essa parte da blasfêmia que a prostituta tinha escrito na testa, uma delas é a pretensão de perdoar pecados. O Papa Francisco, melhor dizendo, Papa Francisco, acho que uns 2 anos atrás, ele perdoou o pecado, alguns anos não, acho que foi esse ano, que foi devido à pandemia. Ele perdoou os pecados das pessoas falecidas pela Covid-19. Todas as pessoas que morreram de Covid-19 de 2020 a 2021, o Papa Francisco, lá na Santa Sé, em rede nacional, mundial, melhor dizendo, ele perdoou os pecados das pessoas que morreram. Isso é blasfêmia. E das grandes. Né? Outra coisa que é blasfêmia também é o que está aí no livro de João, capítulo 10, versículo 30 ao 33, que diz assim:
Eu e o Pai somos um, Jesus falando, né? Então os judeus pegaram outra vez pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: Muitas obras boas da parte de meu Pai eu vos tenho mostrado. Por qual dessas obras me apedrejais? E o versículo 33, eles dizem assim: Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus. Ou seja, Jesus falou a verdade e eles consideraram isso como blasfêmia. Ou seja, achar-se ser semelhante a Deus é blasfêmia. E é exatamente isso que líderes católicos fazem. O Papa é considerado um Deus aqui na Terra. Por mais que eles hoje digam que não, mas o vigário de Cristo é o substituto do Filho de Deus na Terra. E ninguém pode substituir a Jesus. Ninguém pode substituir a Jesus. Então, esses pecados de arrogância e blasfêmia, que a meretriz é acusada, tanto é que ela tem o nome, a besta que ela cavalga, é repleta de nomes de blasfêmias que nós poderíamos aqui estender uma lista enorme de arrogâncias e blasfêmias que Babilônia e a Babilônia mística hoje em dia tem, levaria-se a manhã toda, né? Mas esses são pequenos pontos que nós vemos sobre isso daí, né? Agora tem um detalhe bem interessante que eu quero mostrar a vocês. O versículo 6 diz o seguinte: E eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E eu, no caso João, né, vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. Aí vem essa pergunta que eu coloquei aí na tela. Por que João se admirou? João, ele viu uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Ele viu as trombetas, ele viu a abertura dos selos, ele viu a besta da terra. Ele viu coisas muito mais espantosas e admiráveis. Então, por que que ele se admirou em ver a mulher montada na besta? Foi uma coisa que eu fiquei depois pensando comigo, o porquê disto. E não somente eu, mas tem outros vídeos de teólogos nossos também que confirmam o que eu vou dizer. João, do capítulo 13 até o capítulo 16, a gente não vai ler, tá? Mas do capítulo 13 até o capítulo 16, do capítulo 12, melhor dizendo, até o capítulo 16, ele tem visto a atuação da mulher igreja, né? No capítulo 12, né? A atuação da mulher igreja, aí depois ele tem visto o dragão, tem visto as duas outras bestas, e o capítulo 16 são as pragas que caem sobre os adoradores da besta. Só no capítulo 17 é que ele é apresentado a mulher montada na besta. O capítulo 12 ele vê a igreja pura, a mulher representando a igreja pura. E ele se admirou porque ele viu aquela mulher do capítulo 12 transformada agora na mulher do capítulo 17. Pode parecer estranho o que eu estou dizendo aqui, mas eu vou explicar melhor para que vocês possam entender. Nós sabemos que a igreja teve fases, 7 fases da igreja, né? Que são as cartas às 7 igrejas. E nós sabemos que lá dentro das 7 fases da igreja surgiu a igreja católica. É onde foi a introdução de imagens, a introdução das penitências, as indulgências, né? E dali começou a igreja a se deturpar. A igreja de Deus começou a se deturpar, aceitando ensinos não bíblicos dentro do corpo da igreja. Então, quando João vê aqui o capítulo, a mulher do capítulo 17, ele está vendo a mulher, a igreja que ele conheceu do capítulo 12, agora deturpada. Lógico que a igreja de Deus, ela continuou. A igreja de Deus, ela saiu de dentro dessa igreja falsa e se tornou uma igreja como ela é hoje, a igreja de Deus, né? Mas ele se admirou porque ele viu a igreja pura de Deus
transformada agora numa prostituta. Eu não estou me referindo à igreja adventista, não estou dizendo isso, eu estou dizendo da igreja de Deus em todas as eras, ok? Então esse foi o motivo da admiração de João, tá? Diz mais ainda aqui, ó. E a mulher estava vestida de púrpura. Eu quero que vocês atentem agora às cores que a mulher estava vestida, tá? E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate e adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio das abominações e imundícias da sua fornicação. Antes da gente ver essa questão das cores, eu preciso falar uma coisa para vocês sobre o final desse verso. Diz que ela estava na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e imundícias da sua fornicação. Em outras versões diz prostituição. Hoje em dia, eu não falo por experiência, né? Deus me livre disso, mas é o que a gente supõe. Uma prostituta hoje, em seu dia a dia, para ela evitar uma gravidez, existem os métodos anticoncepcionais. O que eu vou falar aqui parece bastante estranho, mas esse versículo aqui, ele é um versículo um pouco indecente, só que numa linguagem bem diferente que não acaba não ferindo os nossos ouvidos. Mas ele é um versículo bem decente e um versículo até pesado. E se pudermos dizer que existe algum versículo proibido para menores de 18 anos, esse é um deles, tá? Hoje em dia, os métodos anticonceptivos são conhecidos por todos nós, mas nas épocas bíblicas, como é que uma prostituta evitava de engravidar? Porque se ela engravidasse já no seu primeiro, entre aspas, cliente, ela já passaria uns meses sem ganhar dinheiro. Como é que as prostitutas faziam para não engravidar? Muito bem. Quando o parceiro, a pessoa lá, o cliente, estava próximo de terminar o coito, vou usar essa expressão, ele não poderia terminar nela. E também ele não poderia terminar no chão, vamos dizer assim, do local onde eles estavam, porque era o local onde ela trabalhava, entre aspas, trabalho, né? Então ela tinha sempre uma vasilha aonde exatamente o que você está pensando. Então quando diz aí que ela tem na mão um cálice cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição, quando João descreveu isso, é justamente para nos fazer pensar no nojo que era o que estava dentro desse cálice. Algo abominável, realmente. E o capítulo 18, né, não vamos ler, não vou mostrar na tela, mas vou ler aqui, diz que todas as nações têm bebido do furor da sua prostituição. Ou seja, o que Babilônia espiritual tem dado às nações a beber é algo abominável. As doutrinas que as pessoas têm bebido é algo abominável, é algo nojento, é algo horrendo, é algo nojento mesmo, espiritualmente falando. Então, esse detalhe eu queria que vocês atentassem, se vocês não tiverem percebido já, lógico, né? Agora, na questão das cores. A mulher estava vestida com cores berrantes, cores fortes, né? Púrpura, escarlate, e ela era adornada com ouro. Essas cores púrpura e escarlate são, na Bíblia, cores de realeza, cores de pessoas de alta posição. Tá? O púrpura, ele é o roxo, né? Para nós hoje. E o escarlate, ele é o mesmo carmesim, que é o mesmo vermelho. É por isso que o Quarteto Arautos do Rei tem um hino chamado Sangue Carmesim, né? Que é o sangue vermelho de Cristo, né? Então, veja bem, púrpura, escarlate e ouro. Vamos ver aqui uma coisa bem interessante. Essas são as roupas que os cardeais eles usam quando, principalmente, vai ser eleito um novo papa. Vocês podem reparar aí que existe aí o púrpura e tem o escarlate, né? Aqui o púrpura e essa parte aqui o escarlate. Aí está aqui
entre aspas, o Santo Padre, né? O Santo Pai. Então, é a roupa que eles utilizam. Mais uma demonstração de que realmente Babilônia também se encaixa ao catolicismo. Que, por sinal, o Papa Francisco, este ano, foi em 2021, ele assinou um acordo de paz entre católicos e luteranos. Eu imagino que Lutero, se ele tivesse vivo, ele estaria escandalizado com o que ele viu. Ele vendo a igreja que surgiu dentro do movimento que ele fez em união ao catolicismo. Roma não muda, nunca mudou e nunca mudará. Ellen White diz que Roma é como um camaleão que se disfarça para poder ter proveito da situação. Não é possível haver união entre cristãos, união que eu digo doutrinária. Não é possível haver união doutrinária entre cristãos e catolicismo. As doutrinas são completamente divergentes. E o ecumenismo é algo real. E, infelizmente, agora eu posso até dizer, com bastante pesar e tristeza, até mesmo entre adventistas do sétimo dia, líderes mundiais. Não é a questão aqui mostrar esses fatos, mas está acontecendo. E é profecia se cumprindo. Vamos para frente. O livro de Êxodo, lembrando ainda das cores, tá? O livro de Êxodo, no capítulo 28, versículo 5, diz assim: tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Isso aqui são as vestes dos sacerdotes. Os sacerdotes, Deus estipulou as vestimentas deles, e nas vestimentas tinham essas cores: ouro, partes com ouro, estofo azul, púrpura, carmesim, que é o mesmo escarlate, né? E linho fino. Se vocês repararam bem, existem as cores que está na descrição que as vestes da meretriz têm, que é o ouro, a púrpura e o carmesim, que é o mesmo escarlate, como eu falei. Só que tem um detalhe nas vestes dos sacerdotes que não tem nas vestes da meretriz, que é exatamente o estofo azul. Nas vestes do sacerdote tem, que na meretriz não. E o que seria esse estofo azul? No livro de Números, no capítulo 15, versos 37 e 39, diz assim, ao 39, na verdade. E o Senhor falou a Moisés dizendo, se referindo ainda às vestes, fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham uma faixa azul, nas vestes dos sacerdotes. Versículo 39. E nas franjas essas faixas estará, para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Então, olha só que interessante. A cor azul nas vestes do sacerdote é para fazer com que o povo lembre, que toda vez que ele olhasse para o sacerdote, lembrasse na parte azul, em que todos os mandamentos do Senhor têm que ser guardados. E a meretriz não tem essa parte, não tem essa cor. Por quê? Porque os mandamentos de Deus para ela não têm valor. E nós sabemos que em Babilônia, partindo ali do catolicismo e todas as outras denominações que se chamam cristãs, os mandamentos de Deus não têm valor. Basta você conversar, nós conhecemos muito bem. Você falar que é adventista sétimo dia, vixe, dá um problema medonho você dizer que você é adventista. Logo você é taxado como seita, você é taxado como um herege, muitas vezes, você é taxado como uma pessoa
que é da lei de Moisés, os mandamentos não precisam mais guardar. Então, Babilônia não quer saber sobre a lei de Deus. Não sei se vocês já tinham reparado nesse detalhe do capítulo 17. Por isso que eu digo, é importante você estudar, não é ler. Ano bíblico é bom? É. Mas ano bíblico é algo que passa de uma forma muito superficial. Você tem que estudar detalhe por detalhe. E principalmente os livros de Daniel e Apocalipse, que nós estamos vendo cada dia mais coisas se cumprindo. Irmãos, precisamos mostrar para a igreja a verdade pura da palavra de Deus, como é nos livros aqui de Apocalipse, estudando versículo por versículo, não indo. Às vezes a gente cai na armadilha de assistir os vídeos na internet, mas tem muitos vídeos que não são bons, e tem muitos bons, mas tem muitos que não são bons. Em nossas fileiras, muitas vezes em nossas igrejas, tem irmãos sinceros, mas irmãos profundamente enganados. Existem irmãos que ainda acreditam que o chip é a marca da besta. Irmãos adventistas que acreditam que o chip é a marca da besta. Eu não estou falando nenhum absurdo, não. Eu estou falando o que eu já ouvi. E eu acredito que você deve conhecer alguns assim, porque escutam o que está sempre ali nas internet. E não vão profundo na palavra de Deus. Nós, antigamente, éramos chamados o povo da Bíblia. Eu acredito que esse termo hoje não se aplica mais. Hoje em dia, nós não temos mais aquele estudo aprofundado das profecias. Alguns conhecem aqui e acolá, mas as pessoas hoje gostam muito de sermões coach, aqueles sermões motivacionais, aqueles sermões que botam você para frente, mas que de teologia, de conhecimento bíblico, não tem quase nada. Sermões macios, sermões confortáveis. A igreja não é sacudida, a igreja não é alertada. E nós precisamos ser alertados, sim, precisamos ser alertados. Então, irmãos, o mistério da Grande Babilônia é isso, é tudo isso e muito mais. Eu fiquei profundamente feliz ao saber que ano que vem o livro do ano vai ser o Grande Conflito, o livro missionário do ano. Se não me engano, é para 2023, 2024. É o Grande Conflito. 1 bilhão de livros será distribuído. Eu acredito que é para terminar, irmãos. É para terminar a obra. O grande conflito nas mãos do povo fará com que eles despertem. Não que ele seja superior à Bíblia de forma nenhuma, mas é porque ele é um livro que ele é muito direto, ao ponto. Esses livros que nós recebemos hoje, que nós distribuímos hoje, eles são bons. Só que eles estão numa linguagem assim muito mansinha. E os efeitos talvez não sejam tantos. Eu quero compartilhar com vocês aqui um pensamento meu para a gente encerrar. Estamos encerrando aqui. Como eu falei, o capítulo 17 ele é bem mais extenso, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso que de hoje. Babilônia está infiltrada em todas as ramificações. E ela tenta entrar também na igreja adventista. Infelizmente, muitos de nós, líderes, pais, né? Nós comemoramos o Dia dos Pais, né? Lembrando que nós somos o sacerdote do lar. Muitas vezes nós abrimos brechas para que o inimigo se infiltre em nosso meio. Abrimos brecha para que ele se infiltre através, principalmente, hoje em dia, disso daqui, ó. Dá para ver aqui, né? Hoje em dia, isso aqui está na mão de todo mundo. As crianças hoje têm. E só o que tem aqui, muitas coisas delas são muito perigosas. Doutrinas satânicas têm entrado em nossa igreja. Uma vez eu preguei numa igreja sobre alguns filmes satânicos, principalmente esses filmes da Marvel, filmes espíritas, onde tem feiticeiras, onde tem magos, onde tem bruxas, onde tem feitiçaria, onde tem todo tipo de vinho adulterado.
Preguei na igreja com ênfase, mostrando o espiritismo dentro desses filmes. Dias depois disso, irmãos nossos, líderes dessa mesma denominação, dessa mesma igreja, estavam indo para o cinema assistir os mesmos filmes satânicos. Aí eu fico pensando, como é que nós queremos alertar o povo se nosso povo também está infiltrado? Babilônia está infiltrada aí. Estamos bebendo o vinho de Babilônia também. Alguns irmãos estão conseguindo acordar para isso. E estão falando, alertando. Só que a grande maioria está dormindo. A grande maioria. É por isso que eu digo, nós, pais, devemos tomar muito cuidado com isso aqui. Ó. Nossos filhos vão dormir olhando isso aqui. E sabe lá, só Deus sabe o que é que está acontecendo na mente deles. É por isso que muitos jovens hoje saem da igreja. Então, meus irmãos, eu termino aqui dizendo isso. Vamos ficar atentos e estudar mais as profecias e saber que o cumprimento de todas as coisas já está no fim. Precisamos pedir a Deus a chuva serôdia, a bênção do Espírito Santo, para nós podermos terminar a obra. E terminando a obra, nós vamos para casa, finalmente. Tá certo, irmãos? Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração aqui para nós encerrarmos. Santo e eterno Deus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ó meu Deus, nesse momento e nesse mundo tão cheio de maldade, tão cheio de confusão espiritual, o evangelho falso está crescendo por aí. E o evangelho verdadeiro parece que não tem força nenhuma. Mas nós acreditamos sim que o Senhor está no controle de tudo aqui nessa terra. Babilônia tem mostrado o seu poder. Satanás tem intensificado seus enganos. E muitos têm caído, muitos têm bebido do cálice, do vinho da sua prostituição. Mas nós queremos, Senhor, que o Senhor nos desperte para que não caiamos nessas armadilhas e assim ajudar a nossos irmãos também a não caírem. Iremos ser taxados de ridículos, de fanáticos, iremos ser taxados de radicais, de extremistas, de fariseus, mas a tua palavra é nosso conforto. Nós acreditamos sim que precisamos ter uma reforma espiritual em nossa vida. Então, Senhor, te pedimos que o Senhor nos conduza nesse caminho que parece ser escuro, difícil, um caminho sombrio, mas nós acreditamos que a vitória virá. E um povo destemido, um povo corajoso, que não tem medo, que não ama a vida mais do que a tua palavra, esse povo irá pregar a verdade, sem destemor, sem medo algum. E assim terminada a tua obra. Maravilhoso Deus, muito obrigado. Dai-nos um dia abençoado e feliz na tua companhia, em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe a